Deus colocou no meu coração para o encontro desta noite, aprendendo a fluir na unção do Espírito Santo. Deixa eu perguntar uma coisa para você aqui. Você acha que é importante para a tua vida a unção do Espírito Santo de Deus? Amém? Quanto é importante a unção do Espírito Santo de Deus na tua vida? Pensa nisso um pouquinho. Nós vamos já entrar na palavra. Eu convido você a abrir em 1 João capítulo 2, e eu quero deixar aqui bem claro algo que João fala para nós, e isso é muito poderoso, porque no que se refere à unção do Espírito Santo, todo crente em Jesus Cristo tem em si a unção do Espírito. Amém? Vou dizer isso de novo. Todo crente em Jesus Cristo tem em si a unção do Espírito Santo. Você crê em Jesus? Você crê em Jesus? Então você tem em você a unção do Espírito Santo de Deus. Quanto a vós outros, ou seja, aqueles que creem em Jesus, amém? A vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Amém? Ela vos ensinou. O que João está falando aqui? A unção do Espírito Santo nos ensina. A unção do Espírito Santo nos habilita a conhecermos a verdade do Senhor. Não quer dizer que nós não precisamos ser ensinados, porque a unção, como diz João aqui, nos ensina. Então nós não precisamos mais de ser ensinados. Não é isso que João está dizendo. O próprio Senhor Jesus comissionou os seus discípulos a ensinar a respeito da palavra do Senhor. Amém? E de ensinai. Então nós temos a responsabilidade sim de trazer o ensino da palavra do Senhor, e Deus estabelece aqueles na casa, no seu ministério, para trazer o ensino da palavra. Mas o que João está dizendo que o que traz a você e a cada um de nós a compreensão da verdade de Deus é a unção do Espírito Santo. Amém? É a unção que nos capacita a não só conhecermos a verdade de Deus, mas também a sermos formados por essa verdade. Estão comigo? Então a unção nos habilita a conhecer a revelação da verdade, e ao mesmo tempo em que cada um de nós somos formados, somos a cada dia transformados por essa verdade da palavra. Isso se dá mediante a unção que o Senhor Jesus colocou na vida de cada um de nós que cremos no nome dele. Deixa eu trazer um ensino para vocês precioso aqui. Muitas coisas que aconteceram no Antigo Testamento, a Bíblia fala que estas coisas foram sombras ou figuras de realidades espirituais. Por exemplo, no que concerne ao tabernáculo nos dias do Antigo Testamento, você vai ver que o tabernáculo era uma sombra da própria pessoa de Jesus Cristo, uma figura da pessoa de Jesus Cristo. Então a sombra do tabernáculo não é a substância real, mas traz alguma representação da substância, que nesse caso é Jesus Cristo. Cada peça que compunha o tabernáculo, assim como também os sacrifícios, as ofertas, todo o sistema de culto e liturgia que havia ali nos dias do tabernáculo, a roupa dos sacerdotes, e todas essas coisas são sombras, são figuras, porém a realidade, a essência é Jesus Cristo, a substância é Jesus Cristo. Agora, no que concerne a unção do Espírito Santo, nos dias do Antigo Testamento havia uma sombra em relação à unção do Espírito Santo, e essa sombra se dava por meio da ação do derramar do óleo. Então o óleo, quando era derramado na vida de uma pessoa, ou num utensílio que era separado para a casa de Deus, no tabernáculo do Senhor, esta unção, ou este óleo que era derramado, a palavra unção significa exatamente isso. Literalmente a palavra unção significa untar com óleo, significa esfregar o óleo. Daí o conceito de derramar o óleo sobre uma pessoa, ou derramar o óleo sobre um objeto, uma peça que era separada para o propósito do tabernáculo, para ser usado no tabernáculo.
Então esta unção com óleo era um símbolo, o símbolo que esta pessoa, ou até mesmo esse objeto, estava agora marcado por Deus. Era como se o próprio Deus tomasse da sua natureza e esfregasse na pessoa, colocasse na pessoa uma porção dessa natureza, para que essa pessoa pudesse estar separada, ou para que esse objeto pudesse estar separado para uso do propósito do Senhor. Estão me acompanhando? Então, nos dias do Antigo Testamento, a unção, quando se pegava o óleo e derramava sobre uma pessoa, ou se derramava sobre um objeto, esse óleo era o símbolo da presença do Espírito Santo de Deus naquela pessoa, ou então naquele objeto, tornando aquilo separado para Deus, santificado para o Senhor, consagrado para Deus. Estão me acompanhando? Então veja, isso é muito importante. O próprio Senhor colocava a marca por meio da sua natureza, através do óleo, porque o óleo se tornava o símbolo do Espírito Santo de Deus. Porém agora, no Novo Testamento, nós não vivemos mais sombras, nós não vivemos debaixo das figuras, nós agora estamos operando debaixo da substância, nós agora estamos operando debaixo da realidade. Então todos aqueles que eram ungidos no Antigo Testamento, eles sim recebiam uma porção do Espírito Santo sobre a vida deles, mas através de um símbolo. Porém eu e você agora, em Cristo Jesus, nós já não estamos mais debaixo da sombra, da figura, nós agora somos ungidos pela própria substância que é o Espírito Santo de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos, isso é glorioso. Amém? Então veja, eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês. Abra por favor sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, e aqui você vai ver a sombra, a figura desta unção. Tomou Samuel, 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, esse texto se refere à unção de Davi. Amém? Então fala assim comigo: ungir significa esfregar o óleo, untar algo ou alguém com óleo. Amém? Estão aí 1 Samuel capítulo 16, versículo de número 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante, veja bem, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então a unção neste momento agora, quando se pega o óleo e se derrama sobre a vida de Davi, é porque Deus está chamando Davi para algo, Deus está separando Davi para um propósito. Então a unção vem agora para marcar a vida de Davi, para autorizar Davi, como símbolo da presença do Espírito Santo na vida dele, que vai capacitá-lo para que ele possa caminhar debaixo da autoridade, do chamado que Deus tem para a vida dele. Amém? Então ele tem um chamado, mas para que ele cumpra esse chamado, ele precisa ser capacitado pelo Espírito Santo. Então ele recebe o óleo sobre sua vida, e esta unção o posiciona, esta unção o separa. Amém? Essa unção o habilita para que ele possa caminhar debaixo da autoridade do trono agora, da autoridade do reino. Veja que nos dias do Antigo Testamento, nesse símbolo espiritual, onde a Bíblia nos ensina que aqui nós temos as sombras, nós temos a unção dos sacerdotes, por exemplo, que eram pessoas separadas para oficializarem o sacerdócio nos dias do Antigo Testamento. Então todo sacerdote ele tinha que passar por um processo aonde ele receberia o óleo da unção sobre a vida dele. Eu vou te dar só as referências, não precisa ler, para que você depois possa pesquisar, se assim você quiser. Em Êxodo capítulo 28, versículo 41, nós temos aqui, por exemplo, a unção do sacerdote. Em Êxodo capítulo 19, versículo de número 36, nós temos também a unção das peças do tabernáculo. Aqui nesse versículo, mais especificamente, do altar, amém? Que era parte do tabernáculo. Então, também era derramado óleo sobre esses objetos que estavam agora sendo marcados, estavam sendo separados para serem usados na casa do Senhor. Também nós temos em 1 Samuel capítulo 16, temos do versículo 1 ao versículo 13, a unção dos reis, amém? E outro exemplo que nós temos também, em 1 Reis capítulo 19, versículo 16, a unção de profetas. Então você vê que os sacerdotes, os reis e os profetas
chamados por Deus, eram ungidos com óleo, como símbolo do derramar do Espírito Santo, que através desta ação, estes homens e até mesmo esses objetos estavam agora santificados, estavam agora separados para o uso do propósito de Deus. Digam glória a Deus. Então, mais uma vez afirmando para vocês, aqui nós temos as sombras, aqui nós temos as figuras, mas hoje no Novo Testamento nós vivemos a realidade, nós temos a substância desta palavra, desse símbolo, que na verdade não somos mais ungidos com óleo, nós agora somos ungidos com o Espírito Santo de Deus. Deus nos ungiu com o seu Espírito, diga aleluia, digam glória a Deus. Deus nos ungiu com o seu Espírito, isso a partir de Cristo Jesus, o ungido. Por isso, quando nós recebemos a Cristo, e a palavra Cristo significa exatamente isso, o ungido. Então, por isso, quando nós recebemos Cristo, nós recebemos a unção em nossas vidas. Esta é uma unção residente, essa é uma unção permanente. Então, todo cristão tem a unção do Espírito Santo.